Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada à leitura, ao estudo e ao entendimento do Estatuto Social dos Correios. Então, neste nosso sexto encontro, a gente continua no capítulo 3, que traz regras gerais da administração dos Correios. A gente vai para a seção 5, que trata da perda do cargo para administradores, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e demais comitê de assessoramento, e também para a seção 6, que trata da remuneração e das indenizações. Então, desde já, eu agradeço o teu carinho, a tua audiência de sempre. Eu peço a você total foco, total atenção à nossa aula, ao nosso conteúdo. Desativa um pouquinho aí as notificações do WhatsApp, se afasta um pouquinho do Instagram, abandone de vez o TikTok e o Kawaii, pelo amor de Deus, e foca no que importa agora, que é o conteúdo do teu concurso, para você voltar muito em breve aqui no canal, relatando o teu sucesso, a tua classificação. Ok? Então vamos focar no que importa. Pelo menos agora, durante o nosso conteúdo, evite distrações. Se ficar cansativo, você aperta pause e volta depois. É porque quando o cansaço chega, o aprendizado vai embora. Mas o nosso objetivo é não deixar as aulas tão longas, justamente para evitar, essa fadiga, esse cansaço que eu citei. Então, agora sim, vamos para a seção 5 do capítulo 3. Essa seção que trata da perda do cargo para administradores, para membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e demais comitês de assessoramento. Então, a gente vai para o artigo 21. A gente faz a leitura e depois a nossa interpretação. Além dos casos previstos em lei, a vacância do cargo vai ocorrer quando o membro do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, ou dos comitês de assessoramento, deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 reuniões intercaladas nas últimas 12 reuniões, tudo isso sem justificativa. Repetindo, o cargo ficará vago se ele deixar de comparecer a 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, isso quando o assunto, quando a gente trata das últimas 12 reuniões, e esse não comparecimento, ele só é contado quando ele não tem justificativo. Que é que eu tenho ainda no artigo 21, no inciso 2. O membro da diretoria executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 8 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração. Então, tenho essas duas situações, esse não comparecimento às reuniões, com os prazos e períodos citados, e também se ele se afastar sem justificativa por 8 dias consecutivos do exercício do cargo, isso em relação ao membro da diretoria executiva. Então, vamos. O que é que eu tenho no inciso 1? Eu tenho a vacância do cargo por ausência em reuniões. O primeiro inciso determina que um membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou dos comitês de assessoramento, ele vai perder o cargo se faltar 2 reuniões consecutivas ou 3 reuniões intercaladas, nas últimas 12 reuniões. A gente repete, que é para você memorizar, para você internalizar. Não tem segredo. É ler, é reler, é decorar. Não tem para onde fugir. E se tem número, tem questão de prova. E também, ele vai perder o cargo, se essas faltas forem sem justificativo. Essa regra, imposta no inciso 1, visa o quê? Garantir a participação ativa e o comprometimento dos membros em suas funções. A presença em reuniões é fundamental para a tomada de decisões e para a continuidade do trabalho dos órgãos colegiados.
A possibilidade de considerar faltas intercaladas permite uma certa flexibilidade, reconhecendo que imprevistos podem ocorrer, mas ainda assim assegurando que os membros mantenham um mínimo de comprometimento. Já no inciso 2, ele trata da vacância por afastamento prolongado. O segundo inciso estabelece que um membro da diretoria executiva, não vamos confundir, ele vai se afastar do cargo, ele se afastará do cargo, o cargo ficará vago, se ele se afastar por 8 dias consecutivos, exceto em caso de licença, férias ou autorização do conselho. Essa cláusula é crucial para garantir a continuidade da gestão executiva. A diretoria executiva é responsável pela implementação das estratégias e pela operação diária da empresa, e um afastamento prolongado sem a devida justificativa acaba comprometendo a eficiência e a eficácia da administração. As exceções citadas, para licença ou férias, reconhecem a necessidade de descanso e a possibilidade de ausências programadas, o que é importante para a saúde e o bem-estar dos diretores. A autorização do conselho também oferece uma camada de supervisão e controle sobre os afastamentos. Então a gente faz assim, a gente lê e depois a gente amplia a explicação, para não ficar pedra sobre pedra, para a gente buscar entender de fato, de maneira detalhada, o conteúdo do Estatuto. Artigo 22. A remuneração dos membros estatutários. Remuneração de quem? Dos membros estatutários e, quando aplicável, dos demais comitês de assessoramento, será fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente, sendo vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista na Assembleia. Parágrafo único do artigo. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada em Assembleia Geral em um montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais. Então, esse artigo ele demonstra uma preocupação com a transparência, com a legalidade, com a equidade na definição da remuneração dos membros estatutários e dos comitês de assessoramento. A fixação anual em Assembleia Geral, a vedação de remuneração não prevista e a paridade com os conselheiros fiscais, no caso do Comitê de Auditoria, são medidas importantes para garantir uma gestão responsável e alinhada com os interesses da empresa, com os interesses dos Correios. Ao estabelecer que a remuneração do Comitê de Auditoria não poderá ser inferior à dos conselheiros fiscais, o Estatuto Social dos Correios reconhece a relevância desse comitê e busca assegurar que seus membros sejam devidamente recompensados por seu trabalho. Essa disposição, essa regra, também promove a equidade interna, evitando que haja uma discrepância significativa entre as remunerações. Então, artigo 22 explicado, detalhado, aquela releitura essencial para o entendimento. Artigo 23. Os membros do Conselho de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e demais órgãos estatutários terão ressarcidas suas despesas de locomoção e de estada necessárias ao desempenho da função, sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião. Parágrafo único. Caso o membro resida na mesma cidade da sede da ECT, esta custeará as despesas de locomoção e alimentação. Ok? Então, o CAPT determina que os membros estatutários terão suas despesas de locomoção e estada ressarcidas sempre que residentes fora da cidade em que for realizada a reunião. Essa regra visa assegurar que os membros possam participar das reuniões sem arcar com custos adicionais, com custos do próprio salário, garantindo então sua presença e contribuição para os trabalhos dos órgãos colegiados. O parágrafo único citado estabelece que, caso o membro resida na mesma cidade da sede da ECT, a empresa vai custear as despesas de locomoção e alimentação desse membro. Essa regra promove a equidade entre os membros estatutários, garantindo que aqueles que residem na mesma cidade da sede também tenham suas despesas básicas cobertas pela empresa. Isso evita que haja uma diferenciação injustificada entre os membros com base apenas em seu local de residência. Então, super justo
o que está relatado no artigo 23. E a gente finaliza aqui no artigo 24, né, como eu havia prometido, as aulas não serão tão longas. Vamos lá. A remuneração mensal devida aos membros dos conselhos da administração e fiscal da ST não excederá a 10% da remuneração média dos membros da diretoria executiva, sendo vedado o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros da empresa. Então, o que é que a gente entende aqui nesse nosso artigo, né? O caput do artigo ele determina que a remuneração mensal devida aos membros dos conselhos de administração e fiscal não poderá exceder a 10% da remuneração mensal média dos membros da diretoria executiva. Essa limitação é uma medida importante que busca a equidade, né? Ao vincular a remuneração dos conselhos à média da diretoria executiva, o Estatuto busca garantir uma relação proporcional entre as remunerações, evitando discrepâncias excessivas que poderiam gerar o descontentamento ou desconfiança entre os membros da alta administração. O artigo também estabelece que é vedado o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros da empresa. A proibição nessa participação de lucros evita que os membros dos conselhos tenham incentivos que possam levar a decisões que priorizem ganhos financeiros de curto prazo em detrimento da sustentabilidade do bem-estar a longo prazo da empresa. Então, vou voltar aqui só para o primeiro slide aqui. Aqui fala da seção 6, né? Eu nem citei onde é que começava a seção 6. Né? Ela começa aqui, no artigo 22, tá bem? Acabei pulando isso, não inserindo, para a gente entender que o que eu prometi lá no início da aula está aqui. Não foi só um erro de digitação, uma ausência, na verdade. Né? Uma ausência de digitação, que provocou um erro. Então, espero que você tenha entendido, eu espero o teu feedback, desculpe aí qualquer interrompimento, qualquer barulho externo, tá bom? Teu comentário é essencial para que eu busque melhorar o que não está funcionando muito bem e que eu mantenha o que está dando certo, o que está dando resultado e que você acha que realmente está funcionando para você. Então, até um próximo vídeo, aquele abraço especial de sempre, valeu!